Vamos que vamos, então. Todo mundo vendo a minha tela aí e me ouvindo, tudo ok? Boas. Vamos começar então. O que que pega? O que que eu pensei para hoje? A gente fazer uma pequena revisão e fazer questões, principalmente de período regencial, mas tem umas surpresas aí para vocês. Lembrando os conteúdos que a gente já trabalhou até agora. A gente já tem Brasil Império, estamos em período regencial. O contexto político. Eu vou dar uma passadinha bem por alto aqui, no que a gente viu de período regencial. Primeiro, já expliquei para vocês que veio após o primeiro reinado, assim que a gente teve a crise do primeiro reinado, que o Dom Pedro abdicou em favor do filho Pedro dele, só que o Pedro tinha só 5 aninhos de idade, tadinho, frágil, novo, e a tutela dele ficou com José Bonifácio Andrada, que eu já falei para vocês também, que é um cara muito importante na história da política brasileira. Não estou falando que ele foi bom ou ruim, mas é um cara bem relevante. Primeiro, aí o período regencial foi o período em que o Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II, ainda não poderia reinar, pois teoricamente ele só poderia reinar após a maioridade. Primeiro, quando Dom Pedro abdicou, a Assembleia estava de recesso, então eles já fizeram logo uma regência trina provisória, ou seja, de 3 pessoas, que durou apenas 2 meses. As principais medidas foram a convocação de uma nova Assembleia e a restituição de alguns ministros demitidos pelo Dom Pedro. Eu expliquei para vocês que no final do primeiro reinado, o Dom Pedro tentou fazer algumas manobras políticas para ganhar um apoio maior, só que não deu certo. Aí nesse jogo ele demitiu gente, criou um ministério de portugueses, um ministério de brasileiros, e dissolveu, e ficou aquela bagunça. E entre as medidas dessa regência trina provisória, a gente teve a restituição de alguns ministros. Depois foi eleita uma regência trina permanente no mesmo ano, que durou 4 anos. O ministro da Justiça foi o padre Feijó, que criou a Guarda Nacional em 1832. Eu já expliquei para vocês que a Guarda Nacional ela foi um órgão com características coronelistas. A gente não pode falar que foi o início do coronelismo, porque historicamente o coronelismo é um fenômeno que a gente vai ver ainda na Primeira República, mas a gente tem práticas clientelistas e coronelistas aí, porque a Guarda Nacional ela deu poder aos fazendeiros, aos senhores de terras locais ali. Eles ficavam com poder policial e tinham poder político também, eventualmente. Aí, em 1834, a gente teve um avanço liberal, ainda na regência trina permanente, que fez algumas alterações na Constituição de 1824, que aquela foi a nossa primeira Constituição que Dom Pedro I outorgou, impôs. Entre essas mudanças, a gente teve uma maior autonomia para as províncias, com a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. A gente teve uma mudança da regência trina para a regência una, e a gente teve a supressão, o fim do poder moderador, que eu já expliquei para vocês, que era aquele poder que o imperador controlava o poder legislativo e o poder judiciário também, além do executivo. Aí, o primeiro regente, após que a gente viu que a regência trina passou a ser uma regência una, e o primeiro eleito foi o padre Feijó. Ele foi eleito pelo Partido Liberal, porém ele não tinha um apoio do próprio grupo. Então, ele tomou uma série de medidas conservadoras que levou à eclosão de algumas revoltas em algumas províncias. Ele estava com baixo apoio político, estava debilitado de saúde e acabou renunciando. Quando ele renunciou, o Araújo Lima foi eleito. Aí a gente teve o regresso conservador. Ele tirou um pouco daquela autonomia das províncias e fez algumas outras medidas conservadoras. E com a perda desse poder, os progressistas liberais criaram um clube da maioridade, que a gente já conversou sobre,
que foi uma articulação política com o objetivo de reduzir a maioridade do Dom Pedro. O golpe da maioridade teve o objetivo de pacificar o território brasileiro, pacificar e unir o território brasileiro, que foi o período regencial. Vocês têm que colocar na cabeça. Da mesma forma que o primeiro reinado, como característica, a gente teve um período extremamente instável politicamente. O período regencial também foi um período muito conflituoso, com várias revoltas pelo Brasil, e o golpe da maioridade tinha o objetivo de promover essa pacificação. O país precisava de um monarca, de um líder, para ser o nome da nação. Então, esse golpe ele foi apoiado, ele teve a iniciativa dos liberais, mas os conservadores também apoiaram, porque eles sentiam também a necessidade disso. Com isso, o Dom Pedro foi considerado maior de idade aos 14 anos, em 1840, e foi coroado aos 15. Ele assumiu em 1841 como Dom Pedro II. E aí, começamos o segundo reinado. Contudo, sem grandes alterações na estrutura social. Revoltas regenciais. Antes de começar as revoltas, que passa só por alto, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida aí sobre alguma coisa que a gente já viu até agora. Sim, não, podemos continuar. Boa. Então, continuando. Entre as revoltas regenciais, a gente pode considerar que Farrapos e a Sabinada foram duas mais elitistas, com características mais elitistas, e as outras tiveram um caráter mais popular, ou seja, tiveram apoio das camadas populares. A Sabinada, na Bahia, teve como um dos idealizadores o médico Francisco Sabino, e foi uma revolta, como eu já disse para vocês, controversa. Por quê? Eles pretendiam implantar uma república somente até a maioridade de Dom Pedro II. Ou seja, eles não eram republicanos. Eles apoiavam a monarquia. Porém, eles queriam uma república somente até a maioridade de Dom Pedro. Além disso, eles estavam insatisfeitos com a crise econômica na Bahia e com a centralização do poder. Porém, não deu muito certo porque eles não tiveram muito apoio popular. Farrapos começou no Rio Grande do Sul, implantaram a República de Piratini no Rio Grande do Sul e subiram até Santa Catarina. Implantaram em Santa Catarina a República Juliana. Foi liderada por fazendeiros, ou melhor, estancieiros do Rio Grande do Sul, e eles estavam principalmente bolados com uma maior autonomia provincial. Quer dizer, eles queriam uma maior autonomia provincial e estavam revoltados com os impostos ao Charque do Sul, porque o Charque do Sul tinha imposto maior do que o Charque Platino. Platino, a gente já conversou ali, Cisplatina, Rio da Prata, Argentina e Uruguai. Essa região, quando a gente fala região Platina, Argentina e Uruguai. O último acordo foi o chamado de Tratado de Poncho Verde, e tiveram concessões em parte atendidas. Não foram reprimidos com muita violência, porque foi um movimento mais elitista, liderado por fazendeiros, por gente rica. Então, a polícia, as forças policiais, como a gente sabe, não iriam agir com violência, que é uma coisa que a gente vê até os dias de hoje, né? A gente vê, por exemplo, a polícia quando chega num condomínio Alphaville, abaixa a cabeça e ok. O cidadão de bem grita com a polícia e tá tudo certo, a polícia não faz nada. Agora, quando chega numa área mais humilde, aí os caras quebram o pau. A gente teve na Bahia também Revolta dos Malês, que teve motivos religiosos,
foram escravos de várias etnias, vários lugares, várias religiões, principalmente islâmicos, ou melhor, muçulmanos, queriam a libertação dos escravos islâmicos, queriam o fim do catolicismo, liberdade de culto, e queriam matar branco mesmo. Os caras estavam bolados. Só que a revolta foi delatada, e eles saíram de madrugada, mas as forças policiais já estavam prontas para acabar com o movimento. Foram cerca de 600 escravos, e acabou que, 70 morreram. Mais de 10%. Na região do Grão-Pará, a gente teve a cabanagem, que é uma população que vivia em cabanas, ou cabanos, e fazendeiros também, insatisfeito com as condições de vida ali e com uma imposição de um presidente de província, ali que dava mais privilégios aos comerciantes portugueses. Acabou que o movimento não teve tanto sucesso também, e eu acho que desses, se eu não estou falando bobagem, se eu não me engano, foi com o maior número de mortos. Acho que teve 30 mil mortos. Enquanto a Guerra dos Farrapos, 30 mil mortos em 5 anos. Guerra dos Farrapos, a gente teve cerca de 3 mil mortos em 10 anos de conflito. Olha a diferença. No Maranhão, a gente teve a Balaiada, que foi uma união ali entre os bem-te-vis, que eram os setores médios, e os artesãos, e camadas pobres. Entre as camadas pobres, os artesãos construtores de balaios, ou chamados também de balaios, contra o autoritarismo ali do presidente de província. Alguém tem alguma dúvida sobre as revoltas? Ou podemos começar com umas questões? Queria compartilhar aqui uma frustração também. No Dia dos Namorados, chega uma mensagem da Maria Cláudia para mim. Toma aqui seu presente de Dia dos Namorados. Deixa de ser ridículo. Aí eu fui abrir. A legalização falando isso. Não, eu vou ter que falar isso, eu vou ter que prestar atenção. Era uma lista de exercícios. Ela me deu uma lista de exercícios de presente. Falou, toma aqui, sei que você não ganhou nada. Sei que você não ganhou nada. Toma uma lista de exercícios aí. Eu falei, acabou com o meu dia, velho. Eu ganhei uma lista de exercícios, que é pior do que não ganhar nada. Mas, enfim, eu não ganhei nada. Eu acho. Falar nisso, você já comprou meu presente de aniversário? Quarta-feira. Vou te mandar R$1 por Pix de presente. Manda. Pode mandar. R$1 já ajuda. Agora, vamos começar com as nossas questões. Primeira questão, uma questão do Enem. Retirada, essa eu acho que foi retirada do presente da Maria Cláudia. Então. É um presente compartilhado. Então, vou marcar uns minutinhos. Vou ler para vocês. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises, ou seja, após o primeiro reinado. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado. O que essa questão fala para a gente? Eles já dão um spoiler do que a gente vai ver no segundo reinado, que é café. Ali a gente teve ciclo do açúcar, ciclo do ouro, e a gente vai ver ciclo do café no segundo reinado. O texto já fala aqui que o período regencial já foi um período conturbado. Que o contexto do período regencial foi marcado. E aí, qual a resposta vocês acham que é?
Mais alguém? Manda sua resposta aí pra gente também, Maria Cláudia. Vamos lá, todo mundo. Duda quer mandar também? Ainda dá tempo. Queridos. Então, a resposta certa, infelizmente, não é a letra B. Porque, vamos ver, vamos analisar a questão. O contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia? Não. Letra C, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicam melhores condições de vida? Não. Porque a gente tem um bando de burguês no poder entre os grupos políticos e ninguém quer melhor condição de vida, não. Letra D, pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café. Não, a gente não viu isso ainda. Pela convulsão política, agora fica entre a letra B e a letra E, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Então, isso é meio, eu acho que é uma questão muito difícil e meio polêmica, mas a resposta certa é a letra E, pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam um reforço de velhas. Oi. Bom, que eu tô preparado pra dar aula, você viu? Preparadíssima. O que, Maria Cláudia? Ai, é bom que eu acertei a questão, tô preparadíssima pra dar aula. Eu acho. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu errei a questão. Ah, boto fé. Você marcou qual? Eu coloquei. Eu sei de coração. Ah, Maria Cláudia, agora você foi na onda dos burgueses. Eu expliquei para os meus queridos aluninhos aqui que os grupos políticos eles tinham ideologias ligeiramente diferentes, porém, no final era farinha do mesmo saco, né? Mas, enfim, aqui, porque a questão, ela fala para gente, ela não fala de submissão das forças políticas ao poder central. Eu acho que não é uma questão tão conteudista, é uma questão mais de interpretação. Acho que é uma questão que envolve muita maldade. Lucas, Oi, olha aqui. aumenta a tela. Sabe, tá vendo um livrinho de página aberta? Esse, clica aí. Mas eu acho que não Fica tinha melhor pra dado. ler. Eu acho que Não, não o tinha bom é que eu dado. fiz a lista, dou aula de história e questão. Então, porque olha aqui, Agora deu. olha essa frase. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Então, submissão das forças políticas ao poder central, isso aqui eu acho que é a frase que descarta a letra B. Pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam um reforço das velhas realidades sociais. É uma questão nada conteudista, uma questão mais interpretativa. É isso aí, Maria Cláudia. Você mandou esse presente de Dia dos Namorados para mim e errou aí. Isso que é foda, né? Vamos para dois. Eu acho que isso é um sinal, hein? Linguagem silenciosa. Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia. Ou seja, o que ele falou para a gente na primeira parte? Uns queriam república, outros queriam monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente. Assim,
como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Ou seja, uma diversidade de interesses republicanos, monarquistas, uns federativo, tipo, defende uma organização federativa, conflito de interesses. O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. Vamos lá. Que eu não li a questão, vou ler de novo, porque eu tô em dúvida se isso que eu mandei tá certo. Acho que é isso mesmo. Vamos ver a respostinha de vocês. Ó, já tem 2 pessoas votando na letra C. Parlamentarismo. A gente tem duas câmaras parlamentares, né, no Brasil. A gente tem o Senado e a Câmara dos Deputados. Os parlamentares são os deputados e os senadores, são o poder legislativo. A Inglaterra é parlamentar. Ela não tem a rainha reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. É uma monarquia parlamentar. Elege um primeiro-ministro para governar o país. Você já assistiu The Crown, Maria A Cláudia? gente pode ter também. Eu vou começar a rir daquele vídeo. Ai, você viu? Já. Eu acho muito Eu lembrei do interessante. vídeo. Tá passada? Vai responder não, puta. Ó, não pode falar isso, não. Tá gravado, Maria Cláudia. Você nunca viu o vídeo? É o vídeo, gente. Quem fala é a Play. Vou divulgar esse Você não corte. vai falar igual ele. Eu vou divulgar o corte. Ela é figurativa, né? Ela mantém o decoro do país, no caso a Elizabeth. Vamos responder aí, gente. Tô esperando vocês. Mas eu gosto muito de The Crown. Eu acho muito verossímil. Sério? Quer dizer, eu assisti acho que só até a terceira temporada. Eu acho. Quarta. Você deve ter assistido a 4ª temporada, que tem a Diana. Não. Que todo mundo assistiu. Pera, mas tem a 5ª? Que também é ou não? a da. Eu acho que eu não vi a última temporada. Então eu vi mas só você não viu a da Diana, que é a melhor temporada. A melhor temporada da Diana, assiste. Eu já vi alguns. Eu comecei a ver ela se encontrando com Charles, eles dando rolê. Charles é muito feio, gente. Nova, é real. Ele é muito. E a Camila também não é muito bonito, não. E aí ele trai a Diana com a Camila. Mas ele era um galã, né, velho? Dos anos, sei lá, 80. Ele era um galã. Ele era o solteiro mais disputado. Aí depois virou o filho dele, né? Hoje eu não sei qual que é o solteiro mais disputado, não. Quem será? No mundo. Sei, né? Vou pesquisar no Google. Então, meus parabéns, queridos. Vocês acertaram. É a letra C a resposta certa. Indefinição das bases institucionais. Exatamente isso. Vamos lá. A maioridade do príncipe
Dom Pedro foi antecipada em 1840 para que ele pudesse assumir o trono brasileiro. Entre os objetivos do chamado golpe da maioridade, podemos citar o esforço de... Vamos lá. Achei o solteiro mais cobiçado do mundo. Ele também é da realeza da Inglaterra. Ele chama Hugh Grosvenor. E ele é o 7º duque de Westmeath. Para quem quiser saber, tem 30 anos de idade. Continua solteiro. Boto fé. Interessante. Importante. Achei que fosse, tipo, sei lá, um jogador, alguém assim. Não. É ele e o Elon Musk. Mas Elon Musk nem é solteiro, não. Tá aqui no Google. Elon Musk, depois ele, depois o Patrick Collison, que eu não sei quem é. Tem nenhum jogador aqui. Ele é casado com uma... Não sei se é casado, não, mas ele relaciona com uma mulher aí, velho, eu acho. Uma cantora, alguma coisa assim. Deve ser que ele não casou, eles colocaram ele aqui. Tem um príncipe de Dubai aqui, muito... Nossa, chama Durov, quem quiser assistir, ver o príncipe de Dubai. Ele é o mais bonito da lista. O ex-namorado da Rihanna também. E eu tô esperando vocês responderem. Responde, Maria Cláudia. Não me deixa bravo, não. Vou começando a ficar bravo. Responde. Oh, que isso? Eu conheço essa questão. Não posso responder, não. Eu sei o gabarito. Vamos lá, Grazi. Vamos lá, Sabrina. Vamos lá, Caio. Vamos, mais alguém? Boas. Então, a resposta é a letra E, gente. A resposta certa é a letra E. Porque como característica, a principal característica que a gente bateu muito na tecla é que como foi um período muito conturbado e até os próprios grupos políticos relativamente antagonistas, eles se uniram para dar esse golpe da maioridade. Então, o que o país estava precisando era pacificação, estabilidade política. O principal motivo foi a estabilidade política e a contenção das revoltas. A letra A engana um pouco, mas a letra E é a nossa resposta mais bonitinha. Agora, quero ver se vocês lembram dessa. Quais os 3 principais grupos políticos do período regencial? Eu acho. Agora é pro Lucas não ficar bravo, é uma coisa histórica. Eu acho muito bom os nomes, pra gente perceber como se fez política no Brasil desde sempre. Restauradores liberais. Restauradores liberais. A nossa política foi fundada no conservadorismo. Por isso que é tão difícil no Brasil ir contra o conservadorismo. Exatamente. A gente tem restauradores liberais. Já responderam? Liberais moderados. Ou seja, os liberais exaltam os grupos um pouco mais progressistas já são os exaltados, né?
Isso, gente. Pera. Não, não é a letra C, não. Não tem. A gente não tinha liberais conservadores, não. Até porque liberal conservador são duas palavras que meio antagonistas. São restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Letra B. Então, liberal não combina com conservador. Liberal é antagonista de conservador. Uma da UFOP, o ato adicional à Constituição Brasileira, ali lembramos de avanço liberal, aprovado em 12 de agosto de 1834, suprimiu o quê? Vamos, vamos, vamos. Vamos, gente, responde. Vamos. Não me deixa bolado, não. Que é isso, Lucas? Olha. Ó. Essa faculdade está acabando com a minha saúde mental, Maria Cláudia, tá osso. Mas acho que eu não respondo é porque o seu gabarito aí não vale. É difícil, né? Saúde mental hoje em dia já é prêmio. A faculdade já piora. Ó, gente, essa aí a gente já comentou hoje, hein? Tá nos nossos slides. Você tá acabando seu semestre? Ou falta muito? Meu semestre começou tem 3 semanas, eu acho. 4. Acaba em setembro. Ah, boa sorte. Boa, Grazi e Sabrina. É isso. Suprimiu o poder moderador durante o período regencial. Agora, quando no reinado de Dom Pedro II, ele lança mão ainda desse poder moderador. Agora, lembrando do primeiro reinado. Agora vamos na velocidade aqui, rapaziada, que a gente tem para a gente não atrasar. Vou marcar 1 minuto. 2 minutos. Episódio conhecido como A Noite das Garrafadas. Briga entre portugueses e brasileiros relaciona-se com. Tô esperando as respostas, hein? Tô esperando, hein? Tô esperando, tô esperando. Bem paciente. Mais alguém? Vamos, Caio. Deixa, você não está tão participativo hoje. Vamos, deixe sua respostinha aqui. Vamos, Duda. Vamos, Maria Cláudia. Lucas, o que eu não responder não é porque eu não quero te dar atenção, querida. É porque eu sei que o gabarito aí é errado. Entende? Entendo. Eu sou uma pessoa que. Eu não trapeceio na vida. Tá bom. Tá bom, Quem Maria gosta. Cláudia. Ai, jogo limpo. Tá bom. Então, Tá bom. você ri, você me dá vontade de rir. Aí parece que eu faço o quê? Ai, ai, não falo nada. Deixa eu ver as respostinhas de você. Nossa, gente.
Infelizmente, ninguém acertou. A resposta certa é a letra D. A gente já falou que a Noite das Garrafadas foi ali um episódio no final do primeiro reinado, que eu contei a história para vocês que o Dom Pedro viajou pelo Brasil para tentar obter apoio os apoios regionais, chegou em Vila Rica com bandeiras pretas, toalhas pretas, panos pretos, em sinal de luto, todo mundo bolado com ele. Quando ele estava voltando para o Rio de Janeiro, tinham portugueses esperando eles, e os brasileiros entraram em conflito com esses portugueses. E foi um conflito super sangrento, que acabou morrendo gente, e esse foi tipo um episódio crucial. Um dos episódios finais do primeiro reinado. Então a resposta certa é a letra D. Eu não sei se alguém mandou o D aqui. E Oswaldo Cruz já é lá na revolta da vacina, próximo da revolta da vacina, lá no nosso período republicano. Então, um pouco mais à frente, mas a gente ainda vai ver. Deixa eu ver. A Constituição da Mandioca foi em 1824 ainda, no começo do primeiro reinado. E a vinda da corte portuguesa também foi no começo antes do primeiro reinado ainda, período joanino. Quais foram as principais características do primeiro reinado? Vamos lá. Essa questão, inclusive, vocês já fizeram aqui comigo. Mas essa coluna do trono é um detalhe da questão. Também eu não sabia, não. Nem eu sabia. Aí essa eu não sei a resposta, o gabarito não, então eu vou responder. Essa não foi do seu presente não, Lucas. Foi de outra pessoa, né? Triste. Acontece, né? Pois é. Depois da ruim sou eu. Maria Cláudia, eu desisto, eu só sou iludido. Achei que eu ia amar uma namorada aí até o dia dos namorados, mas... Vou fazer uma campanha pra você. No Instagram do Mente de Aço. Me arrumou namorada, tô precisando. Vai dar namoro. Não aguento mais essa vida, não. Vai dar namoro. Aí não tem problema, porque eu vivo com um propósito. Da igreja. Da igreja. Pelo amor de Deus, não falo nada. Eu vivo com propósito mesmo, Lucas. Ó. É isso aí, gente. Letra B. Certa resposta. Essa é muito importante do primeiro reinado. Vamos lá. E também você acha que eu não vivo com propósito, não, Maria Cláudia? Você está achando que sou da igreja, filho? Então. Então tá bom. Não, mas aí. Aí vai dar certo. Espero que vai dar certo. Seu presente de Deus vai chegar. Decorar seu quarto todo de balão. Coração verde. Nossa, que cafona. Mano, nossa. Eu acho que eu desmaio se alguém fizer isso. Eu passo mal. Gente, é por isso que as pessoas não vêm na aula, tá vendo? As coisas que eu fico falando. Você tem cara de quem curte uma breguice, Maria Cláudia. Eu não curto. Enganar, não. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu tenho pavor. Eu entro em desespero. Tipo assim, eu não consigo. Eu detesto declaração de amor ao vivo. Não pega microfone, não fala. Não tem necessidade. Eu entro em parafuso. Eu deixo a pessoa lá. É a única coisa da minha vida que eu sou discreta. Que o resto. É isso. Mais alguém acha que é a letra C? Mas alguém quer se expor no YouTube? Sem necessidade? Além da Maria Cláudia? Além de mim?
Aí tá vendo, Lucas? Minha aula, eu mantenho a postura. Essa aqui a gente já fez também, galera. Mais alguém? Boa, é isso aí, galera. Como eu já falei para vocês, que o Dom João ele permitiu teoricamente uma industrialização, porém as tarifas alfandegárias ele eram muito mais vantajosas para a Inglaterra. Então os produtos ingleses entraram e dominaram o mercado brasileiro. E por isso a gente não teve a industrialização neste período. Faltavam duas sessões sobre revoltas regenciais, mas o nosso tempo infelizmente acabou. Eu acho que a gente pode fazer elas na próxima aula. Na próxima aula, a gente começa o segundo reinado. Lucas vai ficar triste, que vai ficar 2 aulas sem me ver.